3, 2, 1. Liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff. O que você faz quando quer observar um lugar tão profundo no espaço que você nunca poderia alcançar? Você envia uma estação de observação espacial? A NASA fez exatamente isso ao enviar o telescópio espacial James para o espaço profundo, para que ele nos ajude a ver mais do universo. There are no limits to the human spirit. I thought I would see the end of physics, but now I think the wonder of discovery will continue long after I am gone. Um dos lugares para o qual o telescópio espacial será apontado é a própria borda do universo. A descoberta na borda do universo promete ser assustadora. O que o telescópio verá na borda do universo? Ele será capaz de ver a borda do universo? E como isso te afeta pessoalmente? Junte-se a nós para explorarmos a terrível descoberta com o James Webb na borda do universo que muda tudo. Há muito tempo, os humanos estão curiosos sobre o que tem em nosso ambiente. Entretanto, à medida que nosso equipamento de pesquisa se torna sofisticado, nós expandimos o escopo de nossa curiosidade para o espaço profundo. A invenção do telescópio foi crucial para avançar nosso entendimento. Há evidências de que os primeiros telescópios eram conhecidos no final do século XVI. No entanto, os primeiros não foram criados até 1608, na Holanda. Os fabricantes de óculos Hans Lippershey, Zacharias Janssen e Jacob Mitchell produziam seus próprios telescópios de forma independente. A história de Galileu e suas observações telescópicas mostram o efeito que uma ferramenta para ver e coletar evidências pode mudar de maneira dramática o nosso próprio entendimento do cosmos. Os primeiros telescópios foram usados principalmente para fazer observações na Terra e para ajudar em tarefas como a topografia e táticas militares. Entretanto, Galileu Galilei tornou-se parte de um pequeno grupo de astrônomos que viravam os telescópios em direção ao céu. Depois que ele conheceu o vidro de perspectiva dinamarquês em 1609, Galileu construiu seu próprio telescópio. Ele mostrava o telescópio em Veneza, e a demonstração do telescópio lhe rendeu uma vida inteira de palestras em uma universidade. Após seu sucesso inicial, Galileu voltou-se para o refinamento do instrumento. Seu primeiro telescópio foi capaz de magnificar objetos de 3 diâmetros, o que significava que ele fazia as coisas parecerem 3 vezes maiores. Entretanto, com o refinamento do projeto, Galileu desenvolveu um instrumento que poderia ampliar 8 vezes e, eventualmente, até 30 vezes. Os telescópios e o espaço andam de mãos dadas. Isto porque o espaço é tão amplo que os humanos visitarem alguns lugares está simplesmente fora de questão. Por exemplo, a estrela mais próxima de nós é a Próxima Centauri, que está a cerca de 4,2 anos-luz de distância. Um ano-luz está a cerca de 5,88 trilhões de milhas, ou 9,6 trilhões de quilômetros. Isso significa que uma distância de 25 trilhões de milhas fica entre Próxima Centauri e nós. Mesmo o planeta Marte, que Elon Musk está tentando colonizar, está perto quando tudo é visto na escala maciça do universo. Os voluntários terão que suportar meses e meses de viagem pelo espaço antes de aterrissar em Marte para continuar vivendo suas vidas. Quando a distância é muito grande, nós chamamos os telescópios. Graças ao imenso poder de ampliação, temos sido capazes de estudar estes corpos celestes em detalhes. Alguns desses telescópios são colocados em órbita ao redor de um corpo, como a órbita do Sol ou da Terra, de onde ele espreita para o espaço. Um desses telescópios é o Hubble, que tem décadas desenvolvendo imagens deslumbrantes do universo. Entretanto, um olho melhor e mais poderoso foi instalado no espaço, e esse olho nos ajudará a entender o que se passa no limite do universo. Este é o telescópio espacial James Webb de 10 bilhões de dólares. Galileu nunca teria adivinhado que um fabricante de telescópio teria um orçamento ou força de trabalho tão grande de muitas partes do mundo, mas os apoiadores afirmam que vale a pena. Este telescópio foi desenvolvido em conjunto pela NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, mas ele será gerenciado pelo Space Telescope Science Institute. O JWST é um grande telescópio infravermelho equipado com um espelho primário de aproximadamente 6,5 metros. Ele foi lançado em um foguete Ariane 5 da Guiana Francesa no final de 2021. O JWST será o principal observatório da próxima década, servindo a milhares de astrônomos em todo o mundo. Ele estudará cada fase da história do nosso universo, desde os primeiros brilhos luminosos após o Big Bang, até a formação de sistemas solares capazes de suportar a vida em planetas como a Terra, até a evolução do nosso próprio sistema solar. Estas capacidades são devidas a numerosas tecnologias inovadoras que foram desenvolvidas principalmente para o telescópio. Elas incluem um espelho primário quebrado em 18 segmentos separados que se desdobram e se ajustam à forma após o lançamento. Os espelhos são produzidos com berílio ultraleve.
A maior característica do Webb é um protetor solar de 5 camadas do tamanho de uma quadra de tênis que atenua o calor do Sol mais de 1 milhão de vezes. Os 4 instrumentos do telescópio, câmeras e espectrômetros, possuem detectores que são capazes de registrar sinais extremamente fracos. Um instrumento, NIRSPEC, tem microshutters programáveis que permitem a observação de até 100 objetos simultaneamente. O Webb também tem o Cryocooler para resfriar os detectores de infravermelho médio de outro instrumento a 7 kelvins, muito frio para que eles possam funcionar. Como sabemos o que está lá fora, além do universo observável? Nós podemos fazer inferências baseadas nas leis da física que conhecemos e usando coisas que podemos medir dentro do nosso universo observável. Por exemplo, nós observamos que o universo é espacialmente plano nas maiores escalas. Ele não é nem positivamente nem negativamente curvado, com uma precisão de 0,25%. Se nossas leis atuais da física estiverem corretas, nós podemos estabelecer limites de quão grande, pelo menos, o universo deve ser antes que ele se curve de volta sobre si mesmo. Nós podemos obter os melhores dados para nossa extrapolação a partir das observações do Sloan Digital Sky Survey e do satélite Planck. As duas fontes sugerem que, se o universo se curva de volta sobre si mesmo e fecha, a parte que podemos ver é tão indistinguível de não curvada que deve ser pelo menos 250 vezes o raio da parte observável. Isso leva à conclusão de que o universo não observável, assumindo qualquer estranheza topológica, deve ter pelo menos 23 trilhões de anos-luz de diâmetro. Ele deve conter um volume de espaço que é mais de 15 milhões de vezes maior do que o volume que podemos observar. Entretanto, existem argumentos convincentes de que o universo inobservável deve ser significativamente maior do que isso. Qual é o objeto astronômico mais distante que os humanos podem ver? Bom, uma coisa é que existem alguns objetos no universo que nós talvez nunca vejamos. Por quê? Cerca de 16 bilhões de anos-luz da Terra. Isto marca o atual horizonte de eventos cósmicos do universo. Nós já chegamos lá? Não, ainda não. Essa distância é o limite superior da luz que nos atinge se ela se originou a essa distância hoje. Isto implica, além de 16 bilhões de anos-luz, a expansão do espaço é mais rápida do que a própria velocidade da luz. Obviamente, a luz nunca chegará até nós, pois terá que viajar através de um espaço relativamente em expansão. Isto também significa que qualquer evento que possa ter acontecido hoje, além do horizonte de eventos cósmicos, não será observável por nós, não importa o que aconteça. Mas nós podemos ver ainda mais através de telescópios como o JWST. A galáxia mais distante já observada é a GNZ11, localizada a cerca de 32 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Mas nós calculamos essa distância levando em conta a expansão do espaço também. A cerca de 46 bilhões de anos-luz da Terra, nós alcançamos o que é chamado de a superfície da última dispersão. Isso é o que você vai observar, independentemente da direção que você olhe. A superfície da última dispersão é como uma esfera uniforme de névoa, da qual os primeiros fótons de radiação cósmica de fundo de micro-ondas vieram após a recombinação e o desacoplamento dos fótons. Ao contrário do nome, é a origem da primeira dispersão de luz, mas a última do que podemos observar. Esta é finalmente a borda do universo? Um sim e um não. Tecnicamente, este é o ponto mais distante no espaço e o mais distante no tempo que podemos observar. Isso essencialmente forma a borda do universo observável. O que está mesmo além disso é o que é conhecido como o universo opaco. Isto marca o limite do que podemos observar, mas não o que podemos imaginar. Agora, vamos até mesmo além da borda do universo observável. O que pode existir lá? Todo esse tempo, nós só exploramos o que existia em um ponto no espaço em um passado distante. Uma questão mais inimaginável seria: o que poderia existir lá no presente? A borda do universo observável também marca o que é chamado de horizonte de partículas, a distância máxima que se pode ver no passado. Tudo o que vimos até agora foi da perspectiva de manter a Terra no centro e escalar o tempo para o passado com a distância. Isto nos leva à pergunta: o universo é infinito? Bem, pela teoria da relatividade de Einstein, pode ser estimado diretamente que um universo plano deve ser infinito. Podemos então concluir que não há limite ou fim para o universo. Não é simples. Nós não fomos capazes de determinar categoricamente se o universo é finito ou não. Voltemos ao evento que os cientistas tomam como o começo do universo. O Big Bang pode marcar o início do universo observável como conhecemos, mas ele não marca o nascimento do espaço e do tempo em si. Isso porque antes do Big Bang, o universo passou por um período de inflação cósmica.
Ao invés de ser preenchido com matéria e radiação e ser quente, o universo era preenchido com energia inerente ao próprio espaço, se expandindo a uma taxa constante e exponencial e criando um novo espaço tão rapidamente que a menor escala de comprimento físico, o comprimento Planck, seria esticado até o tamanho do universo atualmente observável a cada 10 segundos elevado ao poder de 32 segundos negativos. Claro, a inflação parou em nossa região do universo. Entretanto, 3 perguntas-chave que afetam diretamente o tamanho do nosso universo permanecem sem resposta. Estas perguntas tratam se o universo é finito ou não. Elas são: uma, de que tamanho era a região do universo após a inflação que criou o nosso quente Big Bang? E segundo, a ideia de inflação eterna. Onde o universo influi eternamente no futuro é pelo menos algumas regiões, correto? E terceiro, por quanto tempo a inflação continuou antes de seu fim e o resultante Big Bang quente? É possível que o universo onde a inflação ocorreu mal tenha atingido um tamanho maior do que o que podemos observar? Talvez, a qualquer ano a partir de agora, a evidência de um limite para onde a inflação ocorreu se materialize e nós teremos que ajustar a nossa percepção do universo novamente. Mas é apenas possível que existam muitos universos por aí como o nosso, seguindo as mesmas leis da física e tendo os mesmos tipos de estruturas físicas cósmicas. Isso levanta a possibilidade tentadora de vida complexa em um dos numerosos mundos lá fora. Também deveria haver um tamanho e escala finitos para bolha, na qual a inflação acabou, e um número exponencialmente maciço de tais bolhas contidas dentro de um espaço de tempo maior e inflável. Mas então, como é a borda do universo? Você já deve ter ouvido falar de outras ideias e provavelmente riu delas. Entretanto, se ao menos elas pudessem explicar e aplicar a teoria da superfície plana ao universo como um todo ao invés da Terra, eles poderiam estar certos. Se você está achando difícil imaginar o universo como um terreno plano, a ideia de um universo geometricamente plano e infinito é apoiada pela teoria da relatividade geral de Einstein, que diz que a velocidade da luz permanece constante, não importa quanto o tempo espacial se torna deformado devido à atração gravitacional de objetos como estrelas ou buracos negros. E por essa razão faz mais sentido, já que a quantidade total de universo existente é definida por um horizonte de eventos, uma fronteira pela qual nenhuma luz pode escapar, que está constantemente se expandindo em todas as direções a uma velocidade notavelmente mais rápida do que a velocidade da luz. A borda do universo é definida por algo chamado horizonte de partículas, que é similar ao horizonte de eventos de um buraco negro, embora invertido. Entretanto, uma coisa é importante que você entenda, que a borda do universo não existe da forma que você possa pensar que ela existe. Como? Bem, você pode assumir que a borda do universo é um ponto no qual você pode virar e ver uma visão ampliada de tudo, ou seja, de cada galáxia, cada planeta, cada estrela e assim por diante. Mas esta provavelmente não é a maneira correta de abordar este conceito, pelo menos não de acordo com o espaço. O que explica que, mesmo que você estivesse para alcançar a borda, simplesmente haveria mais universo. A teoria sugere que este não é necessariamente um problema que pode ser resolvido imaginando a totalidade do universo como alguma forma de objeto ou ponto de observação. Ele simplesmente é. Ao invés disso, imagine que você fosse capaz de sair do universo e segurar a totalidade do seu conteúdo em sua mão. O que você terá em suas mãos? O que você provavelmente teria é um objeto em forma esférica que permanece do mesmo tamanho em suas mãos, mesmo que o conteúdo dentro dele mude de lugar. Mas como o universo é autossuficiente, nós nunca poderíamos realmente tomar uma consciência de um exterior, pelo menos não sem uma viagem interdimensional. Vamos ouvir como você acha que é a borda do universo na seção de comentários abaixo.